Olá, família Zoe. Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre família com vocês e é uma satisfação muito grande tê-los conosco nesse dia. E como já temos falado há vários dias e temos ouvido falar muito sobre mudanças, né? Então hoje nós vamos falar mais uma vez sobre isso. Nós estamos num tempo de mudança mesmo e há uma transição acontecendo muito, mesmo que pareça muito pequena essa mudança, essa transição aos nossos olhos, na verdade, né? Mesmo assim, ela está acontecendo na nossa família. Ela já está acontecendo. E essa mudança nos fará florescer para a glória de Deus na nossa vida. E eu queria falar para vocês que Deus tem plano para mim, para você. Deus tem planos para nós, como pessoa, como famílias, né? E esses planos de Deus são de paz e não de mal, para nos dar o futuro que nós desejamos, que nós ansiamos. Isso é o que a palavra fala para nós. Então, Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para a tua família, assim como tem para a minha também. Mas para isso, para que nós aproveite esse plano dele, vai ser necessário acontecer algumas mudanças na nossa vida, na nossa família. E a maioria de nós, a maioria não gosta dessas mudanças, não é verdade? Muitas vezes as mudanças nos tiram do controle das coisas, né? E com isso vai gerar em nós insegurança, vai gerar medo. Então, por isso, muitas vezes nós não queremos até essa mudança, mas é necessário. Na verdade, nós não gostamos de correr risco, não é verdade? Ninguém gosta de correr risco. Por isso que nós somos muito resistentes a essas mudanças. E no mundo que nós vivemos, tudo evolui rapidamente, não é verdade? Muito rápido. E ficar na zona de conforto, então, não é um privilégio. Não é. Você pode pensar assim, não, eu estou tranquilo, estou bem, vou ficar quieto. Não, isso não é um privilégio. Na verdade, isso é uma ameaça. Se nós quisermos mudar a estação da nossa família, nós vamos precisar nos arriscar a novas aventuras, novos desafios, novas posturas com nossos familiares, né? Então, a zona de conforto não é bom para nós. Deus tem planos para nossa família também, não só para nós como pessoa, mas como família, né? E essas mudanças, muitas vezes nós não aceitamos elas. Brigamos até com Deus, né? Porque a gente não gosta, então às vezes Deus quer fazer e você briga com Ele. Não quero, não aceito, né? E essas mudanças, elas é que vão nos levar a desfrutar daquilo que nós tanto sonhamos para a nossa família. Nós sonhamos muita coisa para a nossa família, só que muitas vezes nós precisamos mudar para nós conseguir aproveitar tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Mudar sempre vai nos fazer mais fortes, mais corajosos. Nós temos que enfrentar a mudança, né? Nós saímos do comodismo e começamos a enfrentar o novo, aquilo que Deus tem de novo para nós. Essas mudanças, meus irmãos, sempre nos deixarão melhores. Você sempre vai evoluir com elas. Então, meu conselho para vocês hoje é: abrace o diferente que chegar. Abrace. Aceite a mudança, conheça os seus medos. Não é para não ter medo de mudança, mas você tem que encarar, você tem que abraçar isso, né? Mas não deixe nada te impedir de avançar para essa nova fase que está chegando na tua vida. Não deixe que nada te impeça. Não importa o cenário, o que nós estamos vendo na nossa família, até aquilo que a gente não gosta, né? Aquilo que nós não gostamos na nossa família, nós temos que olhar para esse cenário ruim e acreditar, ter fé de que algo vai mudar e poderá ser do dia para a noite, como aconteceu com a vara de amendoeira de Arão. Foi do dia para a noite. À noite ela era apenas uma vara. Na manhã seguinte ela tinha flores e frutos.
Então, houve uma aceleração nesse processo, né? E nós também podemos experimentar essa aceleração na nossa família. Quando o Nani se converteu, do dia para a noite foi exatamente assim, né? Um dia ele foi para o encontro com Deus, bêbado, deixou a geladeira cheia de cerveja e quando ele voltou para ele beber quando voltasse, mas ele nunca mais bebeu. Então, na noite ele era um bêbado e pela manhã ele era um homem de Deus. Então, é possível, isso pode ocorrer na sua casa, isso pode ocorrer com a sua família, né? Às vezes a gente acha que é difícil, que vai demorar, mas não, pode ser rápido. E o pastor Cezinha tem falado para nós a respeito disso, de que Deus está querendo acelerar os processos na nossa vida, né? Então vamos crer nisso. Então, não importa o cenário, né? A nossa realidade é aquilo que Deus diz a nosso respeito e a respeito da nossa família. Não é aquilo que nós estamos vendo. Deus, ele tem poder para mudar cenários. Você acredita nisso? Você tem fé para isso? Olha só, na família de Marta e Maria, o cenário à vista de todos era de morte. Mas Jesus chegou e o cenário mudou. Houve vida. Na família de Pedro, a sogra dele estava enferma. Qual que era o cenário? De doença. Mas Jesus tocou e o cenário mudou. Houve cura. Na família da mulher cananeia, a filha dela estava possessa. Qual que era o cenário? Era um cenário de desgraça, de horror. Mas Jesus mudou esse cenário e trouxe liberdade. Então, nós precisamos parar de ficar olhando o cenário em que nós estamos vivendo e a nossa família. Nós precisamos olhar para o próximo cenário. Olhe para essa nova estação. Tire os teus olhos dessa situação ruim. Mas, meus irmãos, a luta continua. Satanás, ele quer impedir você de mudar de estação junto com sua família. Ele vai fazer de tudo para impedir. Daí você pode estar se perguntando, mas como? Como ele vai fazer isso? Uma das formas é mantendo os seus olhos apenas nas circunstâncias que você está vivendo. Muitas vezes nós olhamos, né, à nossa volta e o cenário não é bom. Não é bom, é desolador, é triste. Às vezes parece que não tem saída, não tem o que fazer mais. E Satanás vai tentar fazer com que você fique olhando só para isso. Só para esse cenário desolador. Quantas vezes, né, meus irmãos, nós olhamos para a nossa família e o que vemos, na verdade, é um cenário muito ruim, devastador, sofrimento, tristeza, dor. É isso que a gente olha e é isso que a gente vê. E quando nós caímos nesse erro de olhar só as fraquezas, só as debilidades da nossa família, nós não vamos conseguir avançar. Não vamos. Nós vamos ficar paralisados. E é isso que Satanás quer fazer conosco. É isso que ele quer. E quando nós ficamos assim, então, parados, né, sem avançar, nós não vamos conseguir passar dessa fase para a fase nova, que é aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, lutas, meus irmãos, sempre vão existir na nossa família. Sempre vai ter. Às vezes está tudo bem hoje, amanhã pode não estar mais. Pode mudar, pode ser qualquer coisa que aconteça dentro da sua família. Mas lutas sempre vai ter. A Bíblia fala, né, do dia mau. Todos nós teremos o dia mau. Isso. Então, o que nós não podemos fazer é fixar os nossos olhos apenas apenas nessas lutas, nessas dificuldades que nós passamos mesmo. Porque se nós fizermos isso, então nós vamos ser dominados por elas. Sabe quando você fica meio assim, parece que só tem olhos para aquilo, só para desgraça, você não consegue ver uma saída, não consegue ver nada, você não consegue nem ver Deus agindo. Então você vai ficar dominado por ela e você vai acabar perdendo Deus de vista. E isso é um perigo. É um perigo. Então, se você tem focado só nas suas dificuldades, toma cuidado para você não esquecer de tudo aquilo que Deus já fez por você. Tantas coisas já fez. E você acaba
passando por cima, esquecendo de tudo, por uma dificuldade que você está passando que é momentânea. Sim. As dificuldades sempre passarão. Então, não perca Deus de vista. A Bíblia diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E muitas pessoas nós vemos que se rendem aos problemas e às dificuldades. E daí não conseguem olhar para outro cenário. Cenário que às vezes está muito próximo, muito perto, mas não conseguem ver, porque ficam focados apenas nos problemas. Enxergam somente lutas, somente as adversidades, sabe? E você deve conhecer pessoas assim, se você não é uma delas, que olha só a encrenca, só a desgraça, só o problema, e não consegue ver nada de bom. E isso vai acabar te afastando de Deus. Não deixe que isso aconteça. Às vezes nós ficamos olhando para o cenário inadequado, aquele que nós não devemos dar muita importância. E quando isso acontece, nós somos tentados a ficar abatidos, desanimados. E às vezes pensamos em desistir de tudo. E muitas vezes a primeira coisa que você pensa em fazer é desistir da vida com Deus. Isso acontece muito por causa de problemas, sendo que Deus é a solução do problema. E daí você vai virar as costas, a primeira coisa que você vai fazer é desistir da vida com Deus? Não. Se agarre com Ele. Se agarre com Ele, que as coisas vão passar e vão melhorar, com certeza. Né? Essa não é a melhor opção, abandonar Deus. Nunca foi e nunca será. E isso só vai acontecer, essa vontade de desistir, porque os nossos olhos vão estar olhando na direção errada. Então, perceba para onde você tem olhado. Pensa um pouco. Satanás, ele quer nos manter focados nas circunstâncias, naquilo que nós temos vivido. E isso a ponto de não conseguirmos mais olhar para cima. Nós não conseguimos mais levantar os olhos e agradecer a Deus pelo que Ele já te deu. Você levantou hoje? Foi Deus que deixou. Porque se Ele quisesse nem levantasse, Ele levantava. A vida Ele te deu. A vida. Você quer mais? Ele tem. Ele tem mais do que isso. Né? Talvez a sua família hoje pareça perdida. Talvez tenha alguém que está nos assistindo agora e que fala assim, não, minha família não tem mais jeito. Parece que essa família não tem mais solução para você. Não é assim. Lembre-se de uma coisa. Nunca é tarde para você olhar para Jesus. Pedir ajuda para o Espírito Santo. Orar a Deus. Clamar a Ele. Nunca é tarde para isso. E uma coisa eu te falo, meu irmão e minha irmã, basta Jesus chegar e o cenário das nossas vidas vai ser mudado. O cenário das nossas famílias serão mudados quando Jesus chegar e entrar aí dentro. Amém. Né? Então, tira os olhos das circunstâncias, né? Outra forma que Satanás também tenta nos paralisar é manter os nossos olhos no passado. Quando nós ficamos olhando para trás. E o Senhor Jesus, ele foi muito enfático acerca desse assunto. Ele falou, declarou que ninguém que põe a mão no arado e fica contemplando, né, as coisas que deixou para trás é digno, apto para entrar no reino de Deus. Então, olhar para trás significa sentir saudades do que a gente deixou, né? E Deus, ele não admite isso. Deus não gosta disso quando nós fazemos isso. E Jesus também nos ensinou acerca disso lá em Lucas 17, falando assim, lembrem-se da mulher de Ló. Ela olhou para trás, né, e virou uma estátua de sal. Então, nesse processo de mudança de estação que nós estamos vivendo, nós não podemos ficar olhando para o passado, porque isso vai nos paralisar, assim como fez com a mulher de Ló. Por exemplo, vamos dizer que o seu casamento não tá tão bem assim, né? E aí você começa a pensar assim, ai, se eu tivesse casado com fulano, ou se eu tivesse casado com a ciclana, ai, aquele lá das minhas antigas, aquela lá,
do meu namorado lá da minha juventude. E às vezes nós chegamos ao cúmulo de olhar no Face dele ou dela, né, dessa pessoa lá do passado, chegamos a suspirar e dizer assim: ah, eu estaria muito melhor com ele. E isso é um engano, né? Isso é olhar para o passado. Se não tivesse ocorrido aquele aborto, ou se não tivesse acontecido aquele abuso, ou aquela violência. E eu não estou de forma alguma querendo diminuir a sua dor, mas hoje eu quero alertar você, para você pôr um ponto final nessas pendências do seu passado, parar de ficar olhando para essas tragédias que foram na sua vida, porque se a gente manter os olhos no passado, nós não vamos poder avançar para essa nova estação que Deus tem para nós e para nossa família. Então, olhar para trás pode trazer grandes tragédias para nós. Eu já falei da mulher de Ló, mas também o povo de Israel. O povo de Israel lá no deserto fez isso, ficou olhando para trás e eles perderam a oportunidade de mudar de estação, eles perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Não faça como eles, não perca essa oportunidade de mudar de estação, né? Eles ficaram por anos vagando, fazendo voltas, a Bíblia diz, né? E só por conta de que ficaram olhando para trás, eles não avançaram, eles não progrediram. E aquela geração falhou por não entrar naquilo que Deus tinha preparado para eles, né? Por não terem entrado nessa nova estação. Por quê? Porque eles cederam à tentação de olhar para trás. Meu irmão, minha irmã, não ceda mais a essa tentação. Não fique olhando para trás, para o seu passado, como foi, como poderia ter sido. Isso vai impedir você de viver essa nova estação para você e para sua casa, né? Ficar olhando para o passado é olhar para a direção errada. E nós precisamos manter os nossos olhos em outro lugar. A Bíblia diz que os nossos olhos precisam estar em Cristo, né? Fixados nele. É isso que nós precisamos fazer. Meus irmãos, prender os nossos olhos no chão, esse é o grande plano de Satanás para nossas vidas. Ele quer que você fique olhando para o chão. Sabe aquela pessoa desanimada, que parece que está caindo o mundo em cima da cabeça? É assim mesmo que Satanás quer te ver, olhando para o chão. Quando ele ataca a nossa saúde, é isso que ele quer. Quando ele ataca a nossa família, quando ele ataca os nossos bens, nosso trabalho, né? Quando acontece isso, a intenção dele é fazer com que você fique olhando para baixo e não consiga olhar para o alto que é para Deus. E muitas vezes ele consegue, muitas pessoas ele consegue. O que Satanás quer, de fato, é tirar os nossos olhos de Deus. O propósito dele é esse. Porque assim nós não vamos poder mudar de estação, nós não vamos poder avançar na nossa vida com Deus. Porque a gente vai estar olhando só para baixo, só para os problemas, só para as dificuldades, né? Então, toma cuidado com isso, não deixe se abater. Eu sei muito bem o que é passar por luta, por dificuldade, só que não adianta você ficar olhando para o chão, não vai te ajudar, não vai resolver o teu problema. Você tem que erguer a cabeça, olhar para cima, olhar para Deus e seguir em frente, né? Se tem acontecido alguma coisa que você não gosta na tua vida, comece a pensar que isso pode ser uma quebra de maldição, isso pode ser uma nova situação que vai surgir na tua vida para melhorar, né? Então, nós precisamos começar a olhar de forma diferente para as coisas que acontecem na nossa vida. Nem tudo é desgraça. Nem tudo aquilo que você está vivendo é desgraça. Nem tudo aquilo que você tem passado na tua vida é um mal para você. Pode ser que está te tirando de um mal e vai te colocar no bem, se você estiver ligado com Deus. Ele vai fazer isso na tua vida. A Bíblia fala
em Romanos 8, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu e você amamos a Deus e algo não está legal, é porque de alguma forma isso vai cooperar. Deus sempre vai transformar isso em algo que a gente não entende, como o Nani leu no começo falando, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Então, esse processo de mudança de estação tem a ver com isso, né? Quando colocamos nossos olhos no Senhor, independentemente de que tipo de situação nós estamos vivendo ou enfrentando, algo diferente vai acontecer conosco. Algo diferente vai vir. Né? Nós seremos confortados, nós seremos anestesiados pelo Senhor. Amém. Né? E Satanás não vai ser vitorioso sobre nós. Não vai ser. Pelo contrário, né? Nós é que seremos mais que vencedores. A Bíblia nos fala isso. E nós mudaremos de estação junto com a nossa família. É isso que você quer? Então pare de olhar para o chão, que é o que Satanás tem feito, e olhe para o alto. Olhe para Jesus. Peça para Ele comece a pensar assim, o que Jesus faria na minha situação? O que Jesus faria se estivesse passando pelo que eu estou passando agora? E você vai encontrar respostas. Leia a Bíblia. Ore, né? Peça, clame, vai ter resposta. Ficar olhando para baixo, desanimar, ficar com vontade de desistir de tudo, não vai te ajudar em nada. Vai deixar Satanás alegre, porque é isso que ele quer que aconteça com você e com a sua família. No Salmo 121 diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que você possa crer nisso. Amém? Quero que você feche os teus olhos para nós orarmos juntos. Senhor, nós estamos diante de Ti e queremos dizer que nós aceitamos as mudanças na nossa vida, na nossa família. Senhor, nós entendemos que são planos do Senhor para nós e o Senhor tem planos de paz e não de mal. Senhor, é nisso que nós cremos. Cremos, Deus, que apesar de olharmos algumas vezes e ver só coisas ruins e pensarmos como isso pode se tornar em algo bom, Senhor, nos ajuda a tirar os olhos das circunstâncias, nos ajuda, Senhor, a vencer Satanás, Deus, tirando os nossos olhos das circunstâncias e colocando os nossos olhos em Ti. Esse é o lugar onde nós precisamos estar olhando para Ti, para os montes, para o alto, não para o chão. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que nós possamos também tirar os nossos olhos do passado. Senhor, vamos hoje colocar um ponto final quanto a isso, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos tudo que o Senhor tem para nós queremos essa nova estação, nós não queremos ficar paralisados como a mulher de Ló ficou, nem queremos, Senhor, perder, Senhor, a oportunidade de uma nova estação para a nossa casa, para a nossa família, Senhor, ficando parados no tempo, olhando o nosso passado. Senhor, se até aqui isso aconteceu conosco, nos perdoa, mas hoje nós nos posicionamos, hoje nós erguemos os nossos olhos e colocamos os nossos olhos em Ti. Senhor, nós elevamos nossos olhos para o alto e sabemos o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro está em Ti, Pai. Ajuda cada família, cada necessidade. Senhor, cada mudança que às vezes é tão desconfortável, Senhor, nos causa medo, angústia, mas eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que as Tuas promessas, que a Tua palavra, Senhor, seja vivo nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo todas as famílias da terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Até mais.